Segunda lição que nós aprendemos: no dia das pequenas coisas, seja fiel. Repita comigo: seja fiel. 1 Samuel capítulo 17. Agora veja, antes de eu ler o texto, vamos contextualizar. Todos nós conhecemos a história de Davi. É um clássico. Davi venceu Golias. Só que tem algumas coisas na história de Davi que passam desapercebido, mas também são de grande importância para nós. Em primeiro lugar, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, Davi estava onde, amados? Davi estava no deserto. Olha só o deserto voltando de novo. Davi estava no deserto cuidando das ovelhas do seu pai. Só que eu quero ler com os irmãos o capítulo 17, versículo 28, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes daqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E com quem deixaste aquelas poucas? Agora veja, Davi estava no deserto, fazendo, o deserto por si só já é ruim. Lugar quente, lugar frio, lugar seco, lugar de escassez. E para completar, o trabalho de pastor naquela época era o trabalho mais difícil que existia. Era um trabalho duro, porque a ovelha é um animal que ela não vive sem água, ela não vive sem alimento. A ovelha é frágil. A ovelha é um animal, a ovelha é o único animal terrestre que não tem defesa. Não tem defesa. Se você pegar um cachorro e você for lá e mexer com o cachorro, o que o cachorro faz, irmão? Ele morde. Se você for lá no gato e mexer com o gato, o que o gato faz? Esses dias a Rebequinha foi mexer com um gato na rua, lá o gato arranhou ela ficou numa manha uns 3 dias lembrando desse gato. Porque todo animal ele tem uma defesa. A ovelha não. A ovelha não tem defesa. Qual que é a defesa da ovelha? O pastor. Então o pastor que cuidava de ovelhas, ele tinha que viver em função disso. Ele dormia muitas vezes no sereno, no aberto, para cuidar das ovelhas. Quando ele estava em lugar aberto, e muitas vezes ele tinha que ir, devido à necessidade de dar água, de dar alimento, de dar pasto. Então Davi estava no deserto. E o mais interessante é que ele cuidava de poucas ovelhas, ele cuidava de poucas. E sabe o que é interessante? Que Davi poderia falar assim, se Davi fosse ingrato, fosse murmurador, ele ia falar: eu estou aqui no deserto, eu sou o menor da casa do meu pai. Meu pai não acredita em mim, meus irmãos também não. Eles me desprezam, porque quando você lê os Salmos, o Davi, ele era desprezado pelos irmãos dele. Sempre foi desprezado. Então Davi, ele era desprezado pelos pais, pelos irmãos. Ele estava no deserto, cuidando de poucas ovelhas. Ele poderia falar o quê? Eu vou cuidar dessas ovelhas? Vou nada, deixa elas aí. Quando vinha o leão para comer as ovelhas, se Davi fosse ingrato, o que era para ele fazer? O leão vai vir aqui, vai comer as ovelhas, que coma um pouquinho de ovelha, eu vou me arriscar por causa dessas ovelhas, mas não. A Bíblia diz que quando vem o leão, quando vem o urso, Davi ele lutava com o leão, ele lutava com o urso. Sabe por quê? Porque Davi não desprezava o dia das pequenas coisas. Ele cuidava daquelas ovelhas como se fosse a coisa mais importante do mundo. E aí parece que eu vejo, irmãos, ninguém via Davi lá no deserto. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé e diz que vai lá para escolher um rei, Jessé passa os seus filhos fortes, mais velhos, homens de guerra. E aí ele pergunta: acabou? Ele: acabou, porque para guerra são só esses daí. Tem um outro lá no deserto, mas aquele lá não presta não. Aí Deus fala para Samuel: é aquele de lá, manda trazer. Agora o que é interessante é que ninguém via Davi, mas aí Deus lá do céu, parece que eu vejo Deus olhando para Davi, lá no deserto. Ninguém estava olhando para Davi. Aí Deus olha e fala: mas calma aí, aquele menino ali, ele está no deserto, desprezado, esquecido, cuidando de meia dúzia de ovelha, raquítica, veinha, mas ele está cuidando delas. Quando vem o urso, quando vem o leão, ele arrisca a vida dele por causa das ovelhas. Isso significa que Davi fazia com excelência aquilo que ele fazia. E Deus olha e fala: se com aquelas poucas ovelhas ele já está sendo fiel,
Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se ele é fiel cuidando daquelas poucas ovelhas, eu vou dar a minha nação e ele vai cuidar do meu povo. E é por isso que Deus coloca Davi para reinar sobre Israel, porque Davi já era fiel, mesmo quando ele era um homem desprezado. Porque quem é fiel já é fiel antes das pessoas verem. O homem de caráter, a mulher de caráter, o caráter dele aparece não na hora que todo mundo está vendo, mas é quando ninguém está vendo. E Davi já era fiel, mesmo estando na escassez. E aqui nós aprendemos, amados, que nós sejamos fiéis a Deus, mesmo no dia das pequenas coisas, mesmo no pouco que alguém colocar na nossa mão. Estava vendo esses dias a história de um grande empresário brasileiro, esqueci o nome dele agora, Semesato, acho que é isso, que ele estava falando justamente sobre isso, sobre ser fiel. Ele dizia que quando ele começou lá com 13 anos, ele foi colocado para trabalhar em uma copiadora, e ele tinha que tirar xerox das coisas, mas ele, enquanto as pessoas faziam de qualquer maneira, ele falava, eu vou ser o melhor profissional que eu posso ser. E ele trabalhava de uma forma que a cópia ficava melhor que o original, porque ele mexia lá na máquina, ele programava, ele fazia o melhor dele, a cópia ficava melhor que o original. E aí as pessoas, o patrão dele, ao ver isso, falou, rapaz, eu vejo que você é esforçado, você tem futuro. E aí mandou ele lá para uma faculdade para ele fazer um curso. Ele se formou como o melhor do curso, daqui a pouco ele virou professor, e enfim, hoje é um bilionário. Mas por quê? Lá no começo, quando ele começou vendendo coxinha, ele já fazia o melhor que ele tinha que fazer. Então eu quero concluir dizendo para os irmãos nesta manhã, que nós sejamos fiel, que nós sejamos gratos no dia das pequenas coisas. Talvez você está vivendo o momento da escassez, o momento das pequenas coisas, mas seja grato ao Senhor por aquilo que Deus te deu. Se o trabalho que você está não é o trabalho dos teus sonhos, não importa, faça o teu melhor, porque Deus está te vendo. O patrão pode não te ver, mas Deus está te vendo. Se em alguma área da sua vida você não está vivendo aquilo que você sonhava, não importa, faça o teu melhor, porque Deus está te vendo. Não despreze o dia das pequenas coisas. Se coloque de pé, amados. O deserto, ele faz parte do processo. Para que nós possamos chegar na promessa, nós temos que passar pelo deserto. E o deserto é o lugar de nós mostrarmos gratidão diante de Deus. O deserto é o lugar de nós demonstrarmos a nossa fidelidade diante de Deus. Seja fiel, seja grato, faça o teu melhor, pois a recompensa vem do Senhor.